Isso mostra que você não está comprometido com a nossa equipe, disse Lawrence, recostando-se na cadeira como se estivesse me fazendo um favor ao me demitir. Meu nome é Jared Monroe. Passei os últimos 4 anos da minha vida arrecadando milhões para Dreffield Robotics, enquanto minha conta bancária permanecia praticamente a mesma. 29 anos e ainda comprando nas liquidações. Ainda dirigindo o mesmo Honda de 10 anos que meus pais me ajudaram a comprar na faculdade. Fiquei sentado ali olhando para Lawrence Bennett, nosso vice-presidente de vendas, com seu terno feito sob medida e o tipo de bronzeado que você não vê em Raleigh, Carolina do Norte, em março. O tipo que se vê em viagens de negócios a Miami no auge do inverno. Ele estava me encarando, esperando que eu implorasse, explicasse ou fizesse uma cena. Eu entendo, eu disse. Suas sobrancelhas se contraíram, não a reação que ele esperava. Você está demitido imediatamente. Preciso que você limpe sua mesa. April vai te acompanhar até o RH para pegar a papelada de sua demissão. Assenti, me levantei e estendi a mão por cima da enorme mesa de carvalho para cumprimentá-lo. Ele hesitou antes de aceitar. Obrigado pela oportunidade, eu disse. O caminho de volta para minha mesa foi tranquilo. Todos fingindo estar ocupados, todos trocando olhares. As notícias correm rápido em um escritório aberto. Eu podia sentir os olhares deles me seguindo enquanto eu pegava uma caixa de papelão do almoxarifado. Eu não tinha muita coisa para levar. Uma caneca de café que minha irmã comprou para mim. Algumas canetas que realmente funcionavam. O pequeno cacto que eu, de alguma forma, mantive vivo sob luz fluorescente por 3 anos. 4 anos naquela empresa e tudo o que eu tinha cabia em uma caixa menor que um micro-ondas. April pairava por perto, com a chave estilintando na mão, me observando como se eu fosse roubar o grampeador ou incendiar minha mesa ao sair. Eu havia conseguido mais de $2 milhões em novos negócios só no último trimestre. 2 milhões. E eles achavam que eu poderia roubar um grampeador. Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, Tyler saiu de sua sala. Tyler Davis, meu supervisor direto, o homem que havia levado o crédito por metade dos meus negócios. O homem que me garantiu 3 vezes que meu aumento estava em andamento e só precisava da aprovação do Lawrence. Ele não fez contato visual. Não se esqueça de entregar seu distintivo na segurança, murmurou, e então desapareceu de volta para o escritório. Entrei no elevador, já com o distintivo na mão. Quando as portas se fecharam, vi meu reflexo no metal polido. Eu não parecia demitido. Não parecia bravo. Parecia mais leve, como se tivesse largado algo pesado. Eu só não sabia ainda. Comecei na Dreffield logo depois da faculdade. Diploma de administração de empresas pela estadual, média de notas razoável, nada de especial, exceto que eu conseguia conversar com as pessoas, conversar de verdade com elas, descobrir o que elas precisavam e encontrar uma maneira de oferecer. Meu pai sempre me dizia, um bom vendedor vende produtos. Um ótimo vendedor resolve problemas. Meu pai passou 30 anos na linha de frente das vendas farmacêuticas. Perdi vários jogos de beisebol, mas sempre me certifiquei de que nunca nos preocupássemos com dinheiro. Quando consegui o emprego na Dreffield, ele ficou orgulhoso. Disse que era uma empresa sólida com espaço para crescer. Nos primeiros 2 anos, acreditei. Trabalhei 60 horas por semana. Aprendi tudo o que havia para saber sobre automação industrial. Construí relacionamentos com clientes de manufatura em todo o Sudeste, ganhei o prêmio de estreante do ano e, em seguida, o de melhor desempenho no ano seguinte. Eu acreditava que estava construindo algo. Então, vi Tyler ser promovido em vez de mim, apesar de meus números serem o dobro dos dele. Ele tem mais experiência em gestão, disseram. Então, eu o vi receber crédito pelo negócio com Westbrook, um cliente que passei 6 meses cultivando. Então, eu o vi ganhar um carro da empresa. Pequenas coisas no começo. Convites para reuniões que, de alguma forma, não chegaram à minha caixa de entrada. Informações de clientes que chegaram até mim com um dia de atraso. Comentários em reuniões como, tem certeza de que essa é a abordagem certa para este cliente? Pequenos cortes dia após dia. Mantive a cabeça baixa e continuei trabalhando, continuando a entregar até o mês passado, quando fechei o negócio de fabricação da Abbott, $2 milhões, nosso maior contrato do ano. Viajei para Chicago 3 vezes com meu próprio dinheiro porque a empresa não conseguia justificar a despesa. Trabalhei nos fins de semana, perdi o casamento do meu primo e fiz acontecer. Quando o contrato saiu, Lawrence levou a equipe para beber. Todos, menos eu. Descobri por meio de postagens no Instagram no dia seguinte. Quando finalmente criei coragem para perguntar sobre um aumento, minha terceira tentativa,
Lawrence me disse que não era o momento certo. A empresa estava reestruturando os pacotes de remuneração. Naquela noite, atualizei meu currículo pela primeira vez em 4 anos. Uma semana depois, Vanessa Mills, uma ex-cliente da Dreffield que havia se mudado para Revelan Publishing, entrou em contato pelo LinkedIn. Deveríamos nos encontrar, escreveu ela. Tomamos um café. Ela mencionou que estavam procurando alguém para chefiar a nova divisão de desenvolvimento de negócios, alguém com experiência técnica. Experiência em vendas, alguém como eu. Tirei um dia de férias. Um dia eu tinha me preparado para uma entrevista. Alguém me viu no saguão do prédio Hallam e contou para o Tyler. Isso foi ontem. Fiquei sentado no meu carro no estacionamento do Dreffield por quase 1 hora depois que a segurança pegou meu crachá, apenas sentado lá, com o ar-condicionado ligado, olhando para o prédio onde passei 4 anos da minha vida. 4 anos de madrugadas e noites longas, 4 anos de nós cuidaremos de você e você é parte da família e simplesmente aguentar firme. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Tyler. Desculpe pelo que aconteceu. Só seguindo o protocolo. Desliguei o telefone sem responder e dirigi para casa. Meu apartamento parecia diferente quando entrei. Mais vazio de alguma forma, embora nada tivesse mudado. Deixei minha caixa no balcão da cozinha e abri uma cerveja. Então, sentei no sofá e fiz algo que não fazia há anos. Absolutamente nada. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhuma proposta para analisar. Apenas fiquei sentado lá bebendo minha cerveja, observando a luz da tarde se mover pela parede da minha sala. Por volta das 7, eu liguei meu telefone novamente. 3 chamadas perdidas dos meus pais, uma mensagem da minha irmã perguntando se eu estava bem. Aparentemente, Tyler tinha ligado para ela procurando por mim, o que era um limite que eu nem sabia que podia ser ultrapassado, e um e-mail da Vanessa da Rola. Você pode vir amanhã? 10 horas. A equipe gostaria de conhecê-lo. Respondi com uma palavra. Sim. Então liguei para os meus pais. Eles te fizeram um favor? Meu pai disse depois que expliquei o que aconteceu, não o que eu esperava que ele dissesse. Como assim? Eles mostraram exatamente quem são, filho. Chega de ilusões. Chega de talvez. Agora você sabe. Ele estava certo. Todas aquelas vezes em que dei a eles o benefício da dúvida. Todas aquelas vezes em que me culpei por não trabalhar duro o suficiente, não ser visível o suficiente, não jogar o jogo bem o suficiente. Todas aquelas vezes em que engoli meu orgulho e continuei seguindo em frente porque pensei que lealdade significava alguma coisa. Não significava. Não para eles. Fui demitido por tirar um dia que eu ganhei, para procurar o que eles nunca me dariam. Justo compensação, respeito, um futuro. Minha mãe pegou o telefone. O que você precisa, querida? Quer que a gente vá até lá neste fim de semana? Não, eu disse de repente, com clareza. Estou bem, na verdade. Acho que isso pode ser a melhor coisa que poderia ter acontecido. E eu falei sério. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de cansaço, algo além daquela ansiedade leve que se tornará minha companheira constante. Eu me senti livre. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. De manhã, vesti meu melhor terno, aquele que eu havia comprado para reuniões importantes com clientes, às quais Lawrence sempre conseguia comparecer no meu lugar. Eu parecia bem, descansada, pronta. A entrevista na Revelan foi melhor do que eu esperava. Eles já tinham verificado minhas referências, conversado com 3 dos meus antigos clientes, incluindo a Abbott Manufacturing. Eles sabiam exatamente o meu valor. Me ofereceram o cargo na hora. Diretora Regional de Desenvolvimento de Negócios. O dobro do meu salário em Dreffield mais comissão. Aceitei sem hesitar. Quando você pode começar? Perguntou Vanessa. Eu sorri. Imediatamente. Assinei o contrato com a Roland na sexta-feira. A tarde começou na segunda-feira seguinte. Eles me deram um escritório com porta e janela, um cartão de crédito da empresa, uma equipe de 3 vendedores e, o mais importante, me deram algo que Dreffield nunca teve. Um caminho claro para o futuro. Queremos que vocês desenvolvam esta divisão, explicou Vanessa. Construa-a do zero. Sua reputação com os clientes é o motivo pelo qual a contratamos. Nas primeiras 2 semanas, tudo foi perfeito. Aprendi os sistemas, conheci a equipe e comecei a construir uma estratégia. Até enviei solicitações de conexão do LinkedIn para meus ex-colegas da Dreffield. A maioria aceitou. Alguns enviaram mensagens de parabéns. Tyler e Lawrence não responderam. Eu não me importei. Eu estava muito ocupada,
sentindo que finalmente estava onde deveria estar. Então, chegou a carta de cessação e desistência. O Sr. Monroe está violando seu acordo de não concorrência. Dizia, ele está, por meio deste, ordenado a rescindir seu contrato de trabalho com a Hallam Publishing imediatamente ou enfrentará ação judicial. Eu nunca havia assinado um acordo de não concorrência. Eu tinha certeza disso. Liguei para o departamento jurídico do Hallam em pânico. Não se preocupe, disse o advogado. Envie-me toda a sua papelada de integração de Dreffield. Nós cuidamos disso. Fui para casa naquela noite e vasculhei meus arquivos. Encontrei minha carta de oferta original, meu contrato de trabalho, minha avaliação de desempenho mais recente. Nada sobre uma cláusula de não concorrência, nada sobre restrições a empregos futuros. No dia seguinte, os advogados de Dreffield enviaram um documento com a minha assinatura, um acordo de não concorrência datado de 3 anos atrás, logo após o meu prêmio de novato do ano. Ele me proibia de trabalhar para qualquer concorrente em um raio de 160 quilômetros por um ano após deixar Dreffield, mas eu não havia assinado. A assinatura parecia minha, mas eu não me lembrava de ter visto este documento. Você já assinou alguma coisa durante uma avaliação de desempenho? Talvez algo que te disseram que era rotina, perguntou o advogado de Havlin. Pensei no passado. 3 anos atrás. Minha primeira avaliação de desempenho depois do prêmio. Lawrence tinha dado uma pilha de papéis para mim. Apenas atualizações burocráticas padrão, ele disse. Assinem nas bandeiras. Eu confiei nele. Eles estão alegando que a Hallam é uma concorrente direta, continuou o advogado. O que é um exagero, já que vocês vendem equipamentos de publicação e eles vendem automação industrial, mas eles estão pressionando bastante. Isso pode ficar caro. Vou perder meu emprego? Perguntei. O nó familiar de ansiedade voltou ao meu estômago. Não se eu puder evitar, mas esteja preparado. Eles podem tentar arrastar sua reputação para a lama. Isso parece pessoal. Foi pessoal. No dia seguinte, recebi um e-mail de um dos meus maiores ex-clientes na Dreffield. Acabei de receber uma ligação estranha do seu antigo chefe, dizia. Ele insinuou que você pegou informações confidenciais de clientes quando saiu. Queria saber se você tinha me contatado. Eu disse a ele, você sempre se comportou com integridade. O que está acontecendo? Encaminhei o e-mail para nossa equipe jurídica, com as mãos tremendo de raiva. Eles não estavam apenas tentando me impedir de trabalhar. Estavam tentando destruir minha reputação. Exatamente o que me tornará valioso, apesar dos esforços deles para me minimizar. Naquela noite, meu telefone tocou. Um número que eu não reconheci. Jared, aqui é Jéssica, da contabilidade da Dreffield. Sua voz estava baixa, nervosa. Eu não deveria estar te ligando, mas você sempre foi decente comigo. Você precisa saber de uma coisa. Estão dizendo que você roubou arquivos de clientes, mas não é verdade. Vi Lawrence na sala do servidor no dia seguinte à sua saída. Ele estava baixando toda a sua pasta de clientes. Então, ele apagou os arquivos originais e disse que você devia tê-los levado. Você estaria disposto a contar isso ao meu advogado? Perguntei. Não posso, ela disse. Preciso deste emprego. Só achei que você deveria saber o que está enfrentando. Ela desligou antes que eu pudesse agradecê-la. Sentei-me no meu novo escritório, olhando pela janela para o horizonte de Raleigh, e percebi que não seria tão simples quanto ir embora. Eles não iam me deixar ter sucesso. Eles iam tentar me arrastar de volta para baixo. E pela primeira vez desde que fui demitido, fiquei genuinamente irritado. A batalha judicial se arrastou por semanas. Hallam me apoiou, mas o estresse estava cobrando seu preço. Cada dia trazia uma nova acusação de Dreffield. Roubo de clientes, espionagem corporativa, quebra de contrato. Era como se estivessem jogando tudo na parede para ver o que ia dar certo. Precisamos encontrar uma vantagem, disse meu advogado. Neste momento, é a sua palavra contra a dele sobre a cláusula de não concorrência. E mesmo que achemos que é falsa, vai ser caro provar. Assenti, pensando no que Jéssica tinha me contado sobre os arquivos dos clientes, sobre Lawrence na sala de servidores. Havia um padrão ali, uma disposição para mentir, manipular, criar provas falsas. E quanto aos meus pagamentos de comissão, perguntei de repente. No último trimestre em que estive lá, consegui o acordo com a Abbott. 2 milhões de dólares. Minha comissão deveria ter sido substancial, mas meu último salário foi normal. Sem bônus, sem comissão. O advogado fez uma anotação. Ótimo.
Isso é algo concreto que podemos analisar. Naquela noite, recebi uma mensagem de Tyler. Devíamos conversar, não sobre questões legais. É importante. Contra meu bom senso, concordei em encontrá-lo em uma cafeteria no meio do caminho entre nossos escritórios. Ele estava com uma aparência horrível. Olheiras, camisa amassada, nada de sua aparência polida de sempre. Não posso ficar preso a essa conversa, disse ele assim que se sentou. Posso perder tudo. Só esperei. A cláusula de não concorrência. Não é só você. Lawrence faz isso há anos. Faz as pessoas assinarem papéis de rotina durante as revisões e depois adiciona páginas. As assinaturas são reais, mas os documentos não são o que as pessoas assinaram. Por que você está me contando isso? Ele olhou para o café. Porque você não é a primeira pessoa com quem fizeram isso, mas é a primeira que reagiu e eles estão com medo. Por que teriam medo de mim? Só quero fazer o meu trabalho. Tyler se inclinou para a frente. Não se trata de você. Trata-se do dinheiro. A estrutura de comissões em Dreffield não é o que todos pensam. As porcentagens em nossos contratos não são reais. Lawrence vem se aproveitando de todos os grandes negócios há anos. É por isso que eles estão te cobrando tanto. Eles têm medo que você descubra. Minha mente voltou a todos aqueles negócios, todo aquele dinheiro, as comissões que nunca pareciam corresponder ao que eu havia calculado, os bônus que eram sempre menores do que o prometido por causa de ajustes e alocações de despesas gerais que nunca eram explicadas claramente. Como você sabe disso? Perguntei. Encontrei os livros reais. Por acidente. Eu estava procurando um arquivo de cliente no computador de Lawrence quando ele saiu de uma reunião. Suas planilhas estavam abertas. 2 conjuntos de cálculos de comissão, os reais e os que realmente foram pagos. A diferença foi para uma conta chamada Fundo de Desempenho Executivo. Você não disse nada. O rosto de Tyler corou. Eu o confrontei. Ele me ofereceu uma parte. Disse que era prática padrão que a equipe sênior sempre fizesse assim. Disse que eu havia conquistado meu lugar na mesa. Então, você aceitou? Ele não negou. Eu tenho uma hipoteca. Crianças em escola particular. Eu disse a mim mesmo que era assim que os negócios funcionavam. Por quê? Diga-me agora. Porque eles não estão apenas atrás de você. Eles estão te armando. Lawrence disse ao conselho que você manipulou os números do contrato da Abbott, que inflou o acordo para conseguir uma comissão maior. É por isso que eles estão dizendo que você roubou arquivos para encobrir a fraude que estão te acusando. Senti um calafrio, mas isso é completamente falso. A Abbott pode verificar o valor do contrato. Eles já começaram a criar um registro em papel, e-mails retroativos, contratos revisados. Eles são minuciosos, Jared, e têm recursos. Estudei o rosto de Tyler, procurando por engano. Por que eu deveria acreditar em você? Você nunca esteve do meu lado antes. Ele pegou o celular. Porque eu guardava recibos. Ele me mostrou uma série de capturas de tela, planilhas de comissão, trocas de e-mail, transferências bancárias, tudo provando exatamente o que ele descreveu. Mande-as para mim, eu disse. Se eu fizer isso, terminei na Dreffield, provavelmente neste setor. Você já terminou, respondi. A única questão é se você vai junto com eles ou me ajuda a expor isso. Tyler me encarou por um longo momento e começou a encaminhar os e-mails. As evidências que Tyler apresentou mudaram tudo, não apenas para o meu caso, mas potencialmente para dezenas de ex-funcionários e atuais funcionários da Dreffield que foram enganados em suas comissões legítimas. O esquema já estava em andamento há anos, afetando potencialmente milhões em indenizações. Isso é muito maior do que uma disputa de não concorrência, disse minha advogada quando lhe mostrei os documentos de Tyler. Isso é fraude sistemática, mas tínhamos um problema. Tyler não estava disposto a se manifestar. As capturas de tela e os e-mails encaminhados seriam considerados boatos sem o seu depoimento. E Dreffield tinha muito dinheiro para batalhas jurídicas. Eles poderiam arrastar isso no tribunal por anos. Precisamos de mais, disse ela. Precisamos de alguém com conhecimento direto e disposto a testemunhar. Pensei na Jéssica, da contabilidade, mas ela estava com muito medo de perder o emprego. Eu precisava de alguém que não tivesse nada a perder, ou melhor ainda, alguém que já tivesse perdido. Naquela noite, fiz uma lista de todos que haviam deixado Dreffield nos últimos 2 anos. Pessoas que haviam pedido demissão repentinamente ou sido demitidas em circunstâncias suspeitas. Pessoas que, como eu, poderiam ter começado a questionar suas comissões. Um nome se destacou.
Kevin Blackwell, ex-funcionário de alto desempenho na região leste, pediu demissão abruptamente no ano passado em meio a rumores de problemas com bebida. Eu nunca acreditei nesses rumores. Kevin era um homem de família, diácono em sua igreja e um dos caras mais certinhos que eu conhecia. Eu o encontrei no LinkedIn. Ele estava trabalhando para uma empresa pequena agora, ganhando significativamente menos do que ganharia em Dreffield. Mandei uma mensagem para ele. Preciso falar sobre Lawrence Bennett e as comissões em Dreffield. É importante. Ele respondeu em minutos. Eu estava esperando por essa ligação. Nos encontramos no dia seguinte. Kevin não parecia um homem com problemas com bebida. Parecia um homem que carregava um fardo pesado. Eles me demitiram porque eu encontrei as planilhas, disse ele sem preâmbulos. As mesmas que o Tyler mostrou para você. Mas eu fui além. Documentei tudo, rastreei o dinheiro. Não eram apenas comissões. Era fraude de contas de despesas, propinas de fornecedores, custos inflacionados de projetos. Lawrence e o CFO tinham um sistema completo. Você tem provas? Kevin assentiu. Eu tenho tudo. Registros bancários, e-mails, tudo. Eu estava construindo um caso para levar ao conselho quando Lawrence descobriu. A próxima coisa que eu soube foi que havia rumores sobre meu problema com bebida. Então, um cliente reclamou que eu tinha aparecido embriagado em uma reunião. Uma reunião da qual eu nem compareci. 2 semanas depois, eu estava fora. Por quê? Você não reagiu? Foi às autoridades. Eles ameaçaram minha família, Jared. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam levemente. Nada direto, apenas uma conversa sobre como o emprego de enfermeira da minha esposa no Memorial Hospital poderia estar em risco se eu causasse problemas. Como meus filhos poderiam não ser bem-vindos de volta à escola. Eles têm conexões. Deixaram isso bem claro. Eu me senti mal. Mas você guardou as evidências. Cada pedacinho delas em um disco criptografado fora do local. Eu estava esperando que alguém percebesse. Alguém que eles não pudessem ameaçar da mesma forma. Alguém como eu disse. Kevin assentiu. Você não tem uma família que eles possam ameaçar. Você já foi demitido. E o mais importante, você tem o Hallen te apoiando. Eles também têm recursos. Passamos as próximas 3 horas analisando as evidências de Kevin. Era contundente, não apenas para Lawrence e Tyler, mas para metade da equipe executiva da Dreffield. Eles vinham fraudando sistematicamente sua própria força de vendas em milhões em comissões ao longo de pelo menos 5 anos. Precisamos levar isso às autoridades, eu disse. Isso é criminoso. Estou pronto, respondeu Kevin. Mas precisamos ser inteligentes. Essas pessoas não vão desistir sem lutar. Naquela noite, liguei para Vanessa e expliquei tudo. Isso pode ficar complicado, avisei. Entendo se a Hallen quiser se distanciar. A resposta dela me surpreendeu. Nos distanciar, Jared. Nós o contratamos por sua integridade. Não vamos apenas apoiá-lo. Vamos ajudá-lo a acabar com isso. A Dreffield vem operando de forma antiética há anos, prejudicando toda a indústria. É hora de alguém enfrentá-los. Pela primeira vez desde que isso começou, senti que poderia realmente vencer. O caso se abriu mais rápido do que qualquer um esperava. Com as provas de Kevin e os recursos legais de Roland, não entramos apenas com uma reconvenção contra a Dreffield. Levamos tudo à Comissão de Valores Mobiliários e ao Ministério Público Estadual. A investigação avançou rapidamente. Registros bancários foram intimados. Testemunhas foram depostas. Ex-funcionários se apresentaram com suas próprias histórias de manipulação e fraude. 3 semanas após nosso processo inicial, agentes federais entraram na sede da Dreffield com mandados. Eu não estava lá para ver, mas Tyler me ligou naquela noite. Eles levaram tudo, disse ele, com a voz rouca. Computadores, servidores, arquivos. Lawrence foi escoltado para fora na frente de todos, incluindo o CFO. Eu não disse nada. Fui suspenso enquanto aguardava a investigação. Ele continuou. Eles estão dizendo que eu poderia enfrentar acusações criminais. Você provavelmente enfrentará, respondi. Mas sua cooperação valerá alguma coisa. 1 semana depois, a Dreffield desistiu do processo contra mim. 2 dias depois, suas ações despencaram quando a notícia da investigação de fraude chegou à imprensa empresarial. Ex-funcionários começaram a entrar com uma ação coletiva por comissões não pagas. Clientes começaram a abandonar o barco, não querendo ser associados ao escândalo.
Durante todo esse tempo, mantive a cabeça baixa e me concentrei em construir minha divisão na rola. Não dei entrevistas. Não me vangloriei nas redes sociais. Apenas fiz meu trabalho. Então, certa manhã, recebi um e-mail da conta pessoal de Lawrence. Deveríamos conversar. Posso explicar tudo. Encontre-me para almoçar. Encaminhei o e-mail para meu advogado sem responder. No dia seguinte, o Business Journal publicou uma matéria. O CEO e a equipe executiva da Dreffield Robotics renunciaram em meio a alegações de fraude. Havia a foto de Lawrence ao lado de uma citação do presidente do conselho. Estamos cooperando totalmente com as autoridades e comprometidos em consertar isso. Fechei a aba do navegador e voltei ao trabalho. 3 meses depois da minha demissão, o tribunal ordenou que a Dreffield me pagasse $147 mil em comissões atrasadas, mais indenização. O cheque chegou pelo courrier na semana seguinte. Não o descontei imediatamente. Apenas o coloquei na minha mesa e olhei para ele. Não porque precisasse da validação, mas porque queria me lembrar do quanto custou para chegar até aqui. A verdade. 1 ano depois, eu estava diante da equipe de vendas da Rola, apresentando nossos resultados trimestrais. Dobramos a receita da nossa divisão, expandimos para 2 novos mercados, construímos uma reputação de honestidade e transparência com nossa estrutura de comissões que estava atraindo os melhores talentos de todo o setor, incluindo 3 ex-funcionários da Dreffield que haviam participado do acordo de ação coletiva. As notícias sobre a Dreffield haviam sumido das manchetes. Lawrence e o CFO haviam fechado acordos de confissão de culpa. Tyler havia evitado a prisão cooperando com os promotores, mas sua carreira em vendas estava efetivamente encerrada. A própria empresa havia sido adquirida por um concorrente por uma fração de seu valor anterior. Eu raramente pensava em qualquer um deles. Depois da reunião, Vanessa me puxou de lado. O conselho aprovou sua promoção a vice-presidente a partir do mês que vem. Agradeci a ela, genuinamente grato, mas não surpreso. Tínhamos construído algo real aqui, algo que funcionava. Naquela noite, fui jantar na casa dos meus pais. Eles haviam se mudado para Raleigh 6 meses antes, em parte para ficarem mais perto de mim, em parte porque meu pai finalmente estava pronto para se aposentar. Ele acompanhou de perto a história de Dreffield, mais empenhado em minha defesa do que eu às vezes. Estou orgulhoso de você, filho, disse ele enquanto nos sentávamos em sua varanda dos fundos depois do jantar. Não porque você venceu, mas porque fez certo. Não deixou que te amargurassem. Não deixou que mudassem quem você é. Assenti, observando o pôr do sol por entre as árvores. Nunca se tratou de me vingar deles. Eu sei, disse ele. Tratava-se da verdade. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo. Então, disse ele finalmente com um sorriso. Vice-presidente, hein? Isso significa que você finalmente vai comprar um carro novo. Ri. Talvez. Mas acho que vou ficar com o Honda um pouco mais. Isso me lembra de algo importante. O que é? Que o caminho mais rápido para o sucesso não é cortar caminho. É construir algo duradouro. Meu pai ergueu o copo. Brindo a isso. Eu também.